Escute, sinta o som da terra. Cada toque de uma ferramenta, cada giro da roca no algodão é uma história sendo tecida. Uma promessa que a terra guarda para o futuro. Uma floresta que renasce a cada golpe e gesto. Um sistema que respira além do solo. Hoje seguimos com nossa conversa sobre o manejo, mas olhamos mais fundo, para as mãos que empunham as ferramentas, para os maquinários que prolongam o nosso alcance e para as almas que, junto a nós, expandem o poder de transformar o mundo ao nosso redor. Ao falar delas, vamos traçar o fio de um tema maior, que une tudo isso e nos envolve: a agroecologia. Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. E esse é seu espaço agroecológico. No episódio do manejo já falamos um pouco sobre a poda, e agora vamos para uma das partes que mais geram perguntas. E não se esqueçam de nos mandar e-mail com as suas dúvidas, que já estamos preparando um episódio respondendo todas elas. contato@mudafloresta.com. As plantas possuem comportamentos que podem ser observados e aproveitados por nós, humanos. 2 desses comportamentos já aprendemos que podem ser divididos no espaço e no tempo. Lembram? A estratificação e a sucessão. E selecionar as espécies para o seu plantio de acordo com esses comportamentos é chave para guiar o seu jardim produtivo. Mas já falamos e repetimos, não existem receitas prontas. Lembre-se dos outros passos que nos guiaram até aqui. E adicionem também um pouco da mão de obra, o espaço que você tem disponível e também o tempo que você tem. Tudo isso vai influenciar no que você vai conseguir com a sua agrofloresta. Então, não se preocupe, não existe nada fixo e você pode remanejar sempre o que precisar. Na agrofloresta, cada planta, animal e micro-organismo terá seu tempo, seu ritmo. À medida que você observa as transformações e interações no sistema, a paciência vai se tornar parte do aprendizado. Para a seleção de sementes e mudas que vão compor os andares do seu plantio, é importante lembrar que nem toda planta nasce em qualquer lugar. Nós separamos o planeta nos chamados biomas, justamente caracterizando áreas com climas e até tipos de solos diferentes, onde certos tipos de plantas crescem e se desenvolvem com mais vigor. Plantas mais sensíveis, como um alface, têm que ter um cuidado todo a mais em locais com geadas, por exemplo. Apesar que a matéria orgânica é uma ótima proteção contra as geadas. Mas ao mesmo tempo, as plantas possuem a capacidade de se adaptar. E por isso, algumas plantas que são trazidas de fora se dão muito bem aqui, como a manga, a banana ou o seu cafezinho da manhã. No sistema agroecológico, você não tem muito trabalho, a roça não é capinada, é só roçada de enxada por cima, chega um pouquinho de terra, não tem matéria-prima vindo nenhuma de fora, o milho é meu, a folha é do mato, então tá quase de graça pra gente. Nós não compramos esterco, nós não compramos adubo, nem calcário nós não jogamos, nem banho natural nós não damos aqui no sítio. Nós não jogamos calda nenhuma feita em casa. Nós não utilizamos nada. Nós vivemos do que a natureza dá. Uma coisa que fazemos há séculos é a seleção dos melhores indivíduos para um plantio, sendo em laboratório ou simplesmente plantando somente o milho de sabugos maiores e descartando os menores. Selecionamos cada vez maiores frutos e podemos continuar fazendo isso, se você tiver espaço e paciência, claro. Se você não tem certeza que o feijão comum não suportaria as condições do seu clima, tente jogar algumas sementes em algumas partes do seu terreno, sem compromisso mesmo, só para ver o que vai dar.
Se algumas derem sementes, selecione essas e plante mais uma vez. Neste próximo cultivo, já teremos uma planta um pouco mais adaptada ao seu solo e clima. Cada planta que se adapta, se modifica, já prepara o solo e também pode servir como auxiliar de outras plantas que já deram certo no seu espaço. Um tipo de planta que é muito importante são as auxiliares. E agora você vai entender o porquê pedimos para prestar atenção nos ventos predominantes aonde você planta. As plantas auxiliares são as chamadas barreiras de vento. Lembre-se que as plantas precisam comer o ar e se utilizam principalmente da umidade para conseguir fazer isso. Utilizar as barreiras é um manejo importante para o crescimento saudável das suas plantas. E isso pode ser feito de diversas formas e com diversas espécies. Organize o seu plantio de forma que tenha pelo menos essa barreira na direção que vem os ventos mais fortes. Se conseguir fazer nos 4 cantos do seu plantio, é ainda melhor. Criar um real ambiente de clareira. Plantas boas para serem usadas como barreiras são aquelas que têm rápido crescimento, um tronco mais firme e uma copa mais cheia para diminuir a velocidade do vento. As mais comuns são as aroeiras, cratilha, o bambu, bracatinga, capim-elefante e até mesmo o temido eucalipto. Sempre vai depender da disponibilidade de mudas, recursos e mão de obra. E não se esqueçam de conferir as referências que vamos deixar no site. E falando das auxiliares, teremos que falar um pouco também das chamadas ervas daninhas, ou o famoso mato. São plantas que não são do nosso interesse e que crescem dentro do nosso plantio. Essas plantas aparecem principalmente quando os andares dentro do seu plantio não estão devidamente ocupados. E outra coisa que consegue abafar bem o mato é sempre a matéria orgânica, ou a cobertura de solo. Ela muda o pH e outras características no solo que o mato ou as gramíneas não gostam muito, logo não se desenvolvem bem. Mas aparecem plantas que podem ser incômodas, com espinhos e folhas que podem até ser urticantes. E aí que entra de novo o manejo. A poda seletiva dessas espécies pode ser importante para sempre ter matéria orgânica no solo. E também lembre-se de manter sempre todos os andares do seu plantio ocupados com plantas de seu interesse. Nem que sejam plantas que ocupem aquele espaço e estejam ali apenas para gerarem flores e atrair abelhas e beija-flores. 2 animais que podem ajudar a gente catando insetos indesejados do seu plantio. Eu gosto muito de usar o lírio do brejo, ipê-mirim e a aroeira pimenteira. Se você pensar do tempo que surge a agricultura até os dias atuais, quer dizer, o período que cabe a essa agricultura industrial é mínimo, né? Apesar de ele ter transformado a agricultura no mundo inteiro e ter mudado tudo no mundo, quer dizer, as pessoas foram capazes de produzir e de se relacionar com a natureza para produzir as suas necessidades durante milênios. Isso não quer dizer que o conhecimento científico não é importante. Ele é importante, só que ele foi desenvolvido numa lógica que é a lógica da acumulação do capital. Não é de resolver os problemas, né, a partir da lógica das necessidades humanas ou levando em consideração, né, o equilíbrio do próprio planeta. Se é para começar, e a gente pode indicar alguma coisa, é que você precisa de apenas 2 insumos básicos. A matéria orgânica em boa quantidade para cobrir o solo e as plantas através de sementes e mudas. Plantar na época certa também é muito bom, claro. Mas deixando com que a natureza siga seu curso, já aprendemos que funciona, mas demora mais que muita gente pode esperar. Então, na prática mesmo, o mais comum de se fazer é corrigir o solo com materiais não muito fortes ou muito industrializados, como um simples pó de rocha ou pó de osso, e depois misturar também algum aditivo de minerais para ajudar as raízes e seres vivos no solo. Mas isso só no momento da implantação, mesmo se seu plantio avançar demais e você precisar fazer uma poda drástica para começar do zero e voltar a plantar hortaliças, o solo daquele lugar já vai estar de ótima qualidade.
e agora mais ainda coberto por matéria orgânica. Uma prática simples e que pode ajudar durante os processos iniciais de um plantio, se a sua ideia são plantas que demoram um pouco mais para produzir, como frutíferas, por exemplo, é começar o plantio no início das chuvas, para já ajudar na irrigação. Mas lembre-se que é um momento de maior atividade das plantas, então o manejo é importante. Ao mesmo tempo que plantar seu foco de cultivo, plante junto outras plantas que desenvolvem mais rápido, protegem a terra do sol direto e podem fazer uma sombra para as mudinhas que ainda vão demorar para crescer. Isso ajuda as plantas do seu foco a não morrerem sob o sol direto enquanto ainda são pequenas. E lembre-se de aprender sobre a sua planta para saber o quanto ela aguenta ser sombreada. Algumas conseguem esperar o tempo delas em quase completa escuridão. Outras vão precisar de sua atenção para podar as auxiliares. E nessa dinâmica de não só pensar no presente, mas a médio e longo prazo, todas as interações no solo que já falamos sobre começam a ser estimuladas. E você ainda já pode lucrar com os primeiros meses de plantio. Usando o meu plantio como exemplo, plantamos muitas ervas de rápido crescimento e que podem ser retirados óleos essenciais diversos. E no meio disso tudo, plantamos frutíferas como café, pitanga, manga e acerola, que ficaram sombreadas rapidamente pelas ervas aromáticas. Contando ainda com as plantas auxiliares, como a acácia, o feijão guandu, o eucalipto e o urucum, que rapidamente passaram o mato e já subiram para ocupar cada um o seu espaço. Uma coisa que não podemos deixar de falar aqui é toda a parte social e muito importante dentro das agroflorestas. Elas já estão sendo usadas para garantir a subsistência de diversas pessoas por todo o mundo. O MST, por exemplo, já usa em muitos assentamentos. Foi e está sendo alimento para muitas pessoas por todo o Brasil, e são nossas aliadas na luta por soberania e segurança alimentar e nutricional. E uma prática muito comum dentro das agroflorestas, que também é uma prática social, são os mutirões, onde diversos produtores e até consumidores se unem para os plantios, podas e colheitas. Claro que precisamos falar muito mais sobre isso e queremos trazer alguém para trocar uma ideia sobre o assunto. Nos formamos, pois é, então é isso que eu tenho que dizer. Polo Agroflorestal dá certo. A mão de obra em agroflorestas pode variar bastante dependendo da escala do seu sistema. Sistemas menores muitas vezes podem ser manejados por uma ou duas pessoas, mas em áreas maiores a divisão de tarefas é essencial. Uma equipe bem treinada que entenda o porquê de cada prática sempre será valiosa. Cada trabalhador deve saber manusear as ferramentas e estar atento aos cuidados de segurança no campo, principalmente nas atividades de poda e manejo em alturas. Quando falamos de manejo em agroflorestas, os cuidados com os animais que habitam esse sistema são uma das principais preocupações. Afinal, as agroflorestas são ambientes ricos em biodiversidade, e essa interação constante entre flora e fauna é um dos pontos fortes para manter o equilíbrio do sistema. Mas em algumas situações, essa proximidade pode acabar em acidentes. E os mais frequentes são as formigas e os marimbondos, que causam pequenos contratempos para quem está no campo. Então evite colocar as mãos em locais com vegetação muito densa ou folhagens úmidas sem antes verificar se há animais escondidos. Luvas grossas e mangas longas são ótimos aliados para evitar contato direto. E ao trabalhar com palha, lenha ou pilhas de folhas, é sempre bom bater no material antes de manuseá-lo, para afastar possíveis animais e evitar acidentes. É recomendável sempre observar o solo,
e aos redores ao caminhar ou manipular materiais pesados. Pisoteie suavemente o solo ao caminhar em áreas com vegetação densa, para que as cobras, por exemplo, percebam sua presença e se afastem naturalmente. Botas de cano alto ou as perneiras também oferecem uma proteção extra para as pernas e pés. E, em caso de avistamento de uma cobra, a melhor prática é não tentar capturá-la ou afastá-la, mas sim dar espaço para que ela possa se deslocar tranquilamente e seguir sua vida. Nos meus quase 10 anos de sítio, avistei dezenas de serpentes e nunca tivemos acidentes. Tenha cuidado e respeite o local que você está. Elas têm o mesmo direito de estar ali que você. A agroecologia, para nós, é entendida como potencializadora de um outro sistema agrário, de um outro sistema agroalimentar, pensando aí na possibilidade, na necessidade da gente restabelecer a conexão entre o ser humano e natureza. E mais do que mudar o jeito de eu manejar o solo, eu estou falando também de mudanças nas relações sociais, nas relações de gênero, na defesa da reforma agrária, na produção de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, alimentos que sejam justos e acessíveis para toda a população brasileira, no combate ao racismo ambiental, ao racismo social, na demarcação das terras indígenas. Então, a agroecologia, se fosse só uma mudança no jeito de fazer a agricultura, mas a gente pensa ela de forma mais ampla nessa transformação do sistema agroalimentar. Então, une aí campo e cidade em uma pauta que é essencial para toda a população, que é a alimentação. A agroecologia é uma forma de enxergar a agricultura que vai além da produção e da técnica. Ela envolve o entendimento das interações entre plantas, solo, água, clima e, claro, o ser humano que está ali, presente no manejo e cuidado do sistema. Ao trabalhar com agroecologia, buscamos criar relações entre esses elementos, observando o que cada um pode oferecer para que o sistema todo prospere, em vez de enxergar cada planta e cada cultivo de forma isolada. Na agroecologia, tudo está interligado. Cada dia mais consolidada no Brasil, a agroecologia também envolve uma profunda interação com as questões sociais, locais e até globais. O manejo nas agroflorestas deve se conectar com as comunidades, culturas e os desafios do mundo atual, para ser realmente relevante e ter um impacto real na vida das pessoas. Além de envolver uma prática produtiva, tem um impacto direto sobre as pessoas e os territórios em que é aplicado. Em muitas regiões do mundo, especialmente no Brasil, as agroflorestas são uma forma de fortalecer a agricultura familiar e comunitária. O manejo, nesse contexto, não é feito de forma isolada. Ele envolve a colaboração e o conhecimento compartilhado entre agricultores, famílias e até comunidades inteiras. Essa troca de saberes locais, muitas vezes baseados em conhecimentos ancestrais, é uma peça-chave do sucesso no manejo agroflorestal. Cada comunidade tem um entendimento específico do seu ambiente, das plantas nativas e do ciclo da natureza, o que enriquece o manejo com um senso de pertencimento e adaptação às realidades locais. A agroecologia é vida. Eu resolvo falar para eu vou aonde você vê vida na Terra, aí tem agroecologia. Simples de explicar. Organizar o trabalho em mutirões é uma ótima estratégia, sobretudo se houver uma comunidade envolvida. Dessa forma, o trabalho não fica sobrecarregado para só uma pessoa, e a troca de conhecimento entre os participantes enriquece o processo. Quando falamos de agroecologia, que também é a proposta desse podcast, não estamos apenas nos referindo às técnicas agrícolas.
O manejo, dentro de um sistema agroflorestal, é mais do que apenas manutenção do plantio. Ele envolve cuidado, observação, planejamento constante. O uso correto das ferramentas, a realização de podas no tempo certo, a organização da mão de obra e a escolha das épocas de plantio. Todos são essenciais para o sucesso de qualquer agrofloresta. Além disso, um bom manejo abre portas para uma comercialização eficiente, garantindo que a riqueza do sistema seja bem aproveitada. Quando pensamos em agrofloresta, a primeira coisa que vem à mente são as plantas, o solo e a biodiversidade. Mas nada disso acontece de verdade sem o uso de boas ferramentas e, claro, com um maquinário adequado. Seja um pequeno ou grande sistema agroflorestal, a escolha das ferramentas e seu manejo influenciam diretamente no ritmo e na qualidade do trabalho. Em qualquer plantio, as ferramentas manuais são indispensáveis. Pás, enxadas, tesouras de poda, foices e facões são provavelmente as primeiras que vêm à cabeça. Cada uma dessas ferramentas tem uma função específica e o manejo correto delas faz toda a diferença no desenvolvimento do seu sistema. Pás e enxadas, por exemplo, são fundamentais para o preparo da terra. Elas ajudam na abertura de berços para as mudas e na incorporação da matéria orgânica no solo. Foices e facões são ferramentas de manejos diário, usadas para podas, capinas e desbaixos. Duas ferramentas manuais muito versáteis também são as tesouras e serrotes de poda, que facilitam bastante o trabalho quando se trata de cortar galhos de vários tamanhos, evitando a necessidade de uma motosserra em trabalhos pequenos e garantem cortes mais limpos e menos agressivos às plantas. Ferramentas estarão com você durante todo o processo e devem estar sempre prontas e são aliadas no manejo diário. Para garantir eficiência e segurança no uso, o manejo correto é fundamental. Manutenção é outro ponto importante. Mantenha as lâminas sempre afiadas para garantir cortes precisos e reduzir o esforço físico, melhorando a cicatrização também nas plantas. Além disso, guarde as ferramentas em locais secos para evitar a ferrugem e faça limpezas periódicas, principalmente após usá-las em ambientes úmidos ou plantas com muita seiva. A seleção das ferramentas vai depender muito do nível do seu cultivo. Para o meu quintal produtivo, as ferramentas se resumem a tesoura de poda, enxada, pá, serrote ou facão e uma roçadeira. O meu sistema, apesar de seguir a lógica das agroflorestas, meus extratos são simplificados para um terreno menor. E nesse sentido, não preciso de grandes maquinários para realizar o manejo. Agora que estou introduzindo a roçadeira, para manejar a disponibilidade de matéria orgânica através da poda dos meus extratos rasteiros e baixos, e também de plantas indesejadas, que eu gosto de chamar de matéria orgânica para o meu sistema. Desde as mais simples, como enxadas e pás, até maquinários um pouco mais sofisticados, como um tratorito ou um triturador, tudo tem o seu papel. Não existe isso de que trabalho no campo tem que ser cansativo. Usar as ferramentas corretas que diminuem o trabalho é essencial para a nossa qualidade de vida. O tratorito ou a tobata revira a terra de forma mais uniforme e sem misturar as camadas do solo, que já aprendemos no passo da terra que a parte superior é sempre mais rica em nutrientes, deixando a terra solta e pronta para as raízes das plantas. O triturador também ajuda na produção da tão importante matéria orgânica. Um bom triturador consegue picar galhos mais grossos, incorporando melhor o material na terra e aumentando a superfície de contato para os seres vivos trabalharem. E o importante trabalho que o triturador faz para mim no manejo é que eu posso incorporar já na matéria que ele tritura o esterco, sementes mais simples e até micro-organismos benéficos junto ao material verde, usando de troncos velhos que já estão em decomposição.
Você então pode começar hoje, a partir da sua realidade. Se o cultivo for em vaso, você pode começar com ferramentas bem simples. Pazinhas e tesouras boas já ajudam demais no trabalho. Para pequenos jardins ou pequenos espaços de terra, pense em investir em uma pá ou uma enxada. O ambiente precisa de poda. Facão, serrote e tesouras próprias para poda são essenciais e facilitam o trabalho. Mas não fiquem com medo. A motosserra acaba sendo também uma aliada muito eficaz no dia a dia. Equipamentos de segurança como luvas e botas também são muito bem-vindos. Mas se você vai fazer em maior escala, todas as anteriores são importantes, mas maquinários mais pesados começam a ter a sua relevância. Roçadeiras para baixar o capim, motosserras para a poda das árvores. E hoje existem até motosserras de mão. O tratorito, que consegue afofar as terras mais compactadas, e um triturador de galhos e folhas que ajuda a produzir localmente matéria orgânica com qualidade e variedade. Lembre-se que esses trabalhos podem e devem ser coletivos. Converse com os vizinhos e outros produtores para dividir o preço de alguns equipamentos. A gente não é pago por nenhuma marca ainda, mas saiba que a qualidade do equipamento, a disponibilidade de peça e manutenção também facilitam o trabalho do dia a dia. Às vezes, é melhor investir um pouco mais e ter o equipamento por mais tempo. Hoje encerramos os 5 passos. Vamos revisitar muitos dos temas que precisam ser aprofundados. E no próximo episódio vamos trazer mais dicas e técnicas para a gente concluir essa primeira temporada do nosso podcast. Não se esqueçam de mandarem perguntas e comentários para um episódio especial. Confiram também o nosso site mudafloresta.com, que estamos disponibilizando materiais de referência e aprofundamento. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. E esse é o Muda Floresta. Se você acha esse assunto interessante e conhece alguém que poderia se interessar, mande esse podcast para todo mundo. Vamos espalhar mudas e plantar a palavra da floresta. Por mais que a gente tenha um discurso, enfim, da década de 1950, 1970, de uma agricultura convencional que precisaria do uso intensivo de agrotóxicos para a produção de alimentos, a gente já sabe que isso hoje não é mais verdade. E é o que mais nos perguntam, né? Se é possível produzir agroecologicamente em escala. Além de ser possível, é necessário. Muito obrigado, Florestas ou Nada.